Quero saudar vocês mais uma vez com a graça, com a paz do Eterno, do Yeshua HaMashiach, o Cristo do Deus vivo. É muito bom poder juntos podermos buscar a presença desse Deus maravilhoso. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Dizer para você, papai, parabéns, não somente por esse dia, mas parabéns por todos os dias que você tem sido a referência dentro da sua casa. Aos meus amigos, Alan, parabéns para você, obrigado pela mensagem. A todos vocês, Anderson, Hudson, todos que estão aí conectados, meu sogro Paulo, muitas felicidades, que Deus possa te abençoar, meu segundo pai, né? O pai da minha esposa e o pai que me adotou e que tem demonstrado tanto amor, tanto carinho com a minha vida, né? Que é uma das maiores referências para mim de zelo, de cuidado, de serviço. Muito obrigado. Eu quero agradecer a vida de cada um, agradecer a Deus pela vida de cada um que tem se disposto a adorarmos juntos ao Senhor. Eu quero dizer para você que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Se você não conhece esse Jesus maravilhoso, que nos ama incondicionalmente, eu quero te dizer, Ele está à porta e bate. Ele está à nossa disposição para nos fazer melhores, para nos conduzir, para nos direcionar. E eu quero te dizer que num dia como esse, né, como celebramos aqui no Brasil hoje, o Dia dos Pais, é um dia de meditação, para nós pararmos e pensarmos um pouquinho na figura paterna, na importância da figura paterna, a importância da paternidade na vida do ser humano. E nós temos a maior e melhor referência, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial e que nos ama incondicionalmente. Eu tenho 3 filhos diferentes, 3 filhos que pensam diferente, que agem diferente, mas que eu amo da mesma forma. Independente dos erros, independente dos acertos, independente da idade, independente da distância, independente de qualquer coisa. O amor de um pai, ele não é definido pelos acertos dos seus filhos. O amor do pai, ele é definido quando nós recebemos a notícia: você vai ser pai. E ali nós passamos a amar um ser que ainda não vemos, um ser que ainda não conhecemos. Nós temos amigos que estão grávidos, né? E estão vivendo esse momento, mas já amam, já amamos, né? Mesmo nós não sendo os pais, nós já estamos na expectativa da chegada e oramos a Deus e pedimos: Senhor, abençoa a gravidez, abençoa esse momento e que essas crianças elas possam chegar em boa saúde, elas possam vir para a glória do Teu nome, que a bênção e a promessa do Senhor ela possa se concretizar nessas famílias, porque filho nos remete a sonho, filho, gravidez, gestação nos remete a sonhos, aquilo que ainda nós não temos, que não temos nas mãos, mas criamos uma expectativa, criamos dentro de nós
aquela expectativa de como será. Será que vai ser mais parecido com o pai, com a mãe? Será que quando crescer, o que ele vai querer ser? Nossa, como vai ser a gente indo passear nas férias, levar na escola, nos trabalhinhos, nas atividades da escola, nas apresentações. Tem os momentos difíceis também que ele vai adoecer, vai ter que correr para o hospital, vai cair, vai machucar. Isso vai acontecer, meu amado. Mas tudo isso não define o que a gente passa a sentir quando nós recebemos a notícia: você vai ser pai. Eu me lembro que um desejo muito grande que eu tinha no meu coração era poder ser pai de um menino. E eu ficava: Senhor, como eu queria ser pai de um menino, né? Eu já tinha 2 filhas e eu queria ser pai de um menino. E Deus me concedeu essa graça, né? O nosso filho caçula, o Luíde, veio para coroar a nossa família, né? Nós que tínhamos uma expectativa muito grande, né, da chegada dele. Um dia nós vamos poder compartilhar com mais detalhe como foi esse processo, né? Um momento muito difícil em que a Tati foi diagnosticada com um problema muito sério no útero e teve que passar por um procedimento para que um câncer não fosse desenvolvido dentro do seu útero. E quando eles retiraram parte do útero da Tati, o Luiz já estava lá. E o médico, quando descobriu que a Tati estava grávida, ele simplesmente não soube explicar como podia uma criança estar sendo gerada dentro de um útero naquelas condições. E eu sabia que era um milagre de Deus, uma misericórdia e a graça de Deus, porque Ele conhecia o nosso coração, que Ele sabia o desejo que nós tínhamos de ter um menino. E nós não sabíamos que seria um menino até então. E chegou o Luíde, esse menino maravilhoso, amoroso, cuidadoso, parceiro, que tem tanto prazer de estar perto da gente, de caminhar com a gente, que tem dobrado seus joelhos todos os dias junto conosco para orar por cada vida, a vida de vocês, para orar pelo nosso ministério Sarando a Terra aqui no Brasil, nossos apóstolos, orar pelos pastores, pelas dificuldades que estamos enfrentando. Isso é um presente de Deus, um cuidado de Deus. E eu quero te dizer, pai, que você é a maior referência para os seus filhos. Mesmo você não querendo, mesmo você não sabendo, mesmo você não sendo, saiba que você é. E nós precisamos lutar por isso. Nós precisamos blindar isso. Nós precisamos cuidar disso. Nós somos a melhor e mais importante referência para os nossos filhos. E eu queria nesse momento orar pela vida dos papais, orar pelos nossos filhos e pedir a Deus a direção dele nesse momento de estudo da palavra, esse momento em que nós vamos compartilhar um pouquinho daquilo que a Bíblia tem reservado para nós, a palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus tem direcionado, tem falado no meu coração e vai falar ao teu coração. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Pai, eu te agradeço por cada um que está nesse momento, Pai, ouvindo a tua palavra. Aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não têm, ó Pai amado, uma intimidade contigo, que o Senhor se revele a eles. Aqueles, ó Deus, que têm buscado, aqueles que têm, Senhor Jesus, clamado, que têm, Senhor Jesus, pedido a tua direção, que o Senhor também se revele a eles. Que o Senhor, ó Deus, tome esse momento, usa-me como um canal. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe cada pai, cada filho,
Honra, Senhor Jesus, cada um, de acordo, Deus, com a tua vontade. Pai, obrigado pelos nossos filhos, que são heranças do Senhor. Que o Senhor esteja protegendo, guardando, livrando de todo o mal. Pai, ministra no nosso coração, fala conosco. Cumpra-se, Jesus, a tua palavra e o teu propósito, porque toda a palavra ela é lançada por um propósito e ela vai atingir o propósito pelo qual foi determinado para ela. Então fala conosco, Senhor. Muito obrigado pelos pais. Que nesse dia possamos, ó Deus, agradecer ao Senhor e te pedir direção para sermos os pais que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, amém e amém. Eu queria começar esse momento usando, aliás, o exemplo dos pais. Nós temos estudado na palavra nesse mês de agosto sobre crescimento. E eu queria usar o exemplo dos pais para falarmos sobre crescimento. Porque pais tratados, pais curados, pais adultos, eles vão gerar filhos curados, eles vão gerar filhos maduros. E aí nós precisamos entender como pode um pai que é criança, poder gerar um adulto. Criança não gera adulto, criança é criança. São adultos que geram crianças e direcionam as crianças e fazem com que as crianças elas possam ser direcionadas para aprender aquilo que Deus tem para a vida delas. A Bíblia diz que nós precisamos ensinar o caminho à criança, para quando ela for adulta, ela não venha se desviar desse caminho. Nós usamos a Bíblia como regra de fé e prática. Nós usamos a Bíblia porque nós entendemos que a Bíblia nos instrui, a Bíblia tem o caminho para que nós possamos ser pessoas maduras, para que possamos ser pessoas corretas, para que possamos ser bons cidadãos, para que nós possamos colocar em prática tudo isso para ser alguma coisa. E hoje nós estamos vendo como quem segue a Bíblia tem sido discriminado, porque veem os cristãos como discriminadores. Mas nós não discriminamos ninguém. A Bíblia não discrimina ninguém. Eu costumo usar o exemplo do maço de cigarro. Quando você vê no maço de cigarro escrito: o Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer. Fumar é prejudicial à saúde. O Ministério da Saúde não impede de que o fumante fume. O Ministério da Saúde não impede que o fumante compre o maço de cigarro, mas ele adverte. A Bíblia não nos impede de fazer absolutamente nada ou tomar nenhuma decisão. Ela simplesmente nos adverte. O que a Bíblia serve para nós é como uma bússola. O que nós podemos e devemos fazer. Aquilo que pode ser prejudicial ou aquilo que é benéfico. Mas não vai nos impedir, e Paulo mesmo diz que todas as coisas elas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Imagine você uma pessoa que trabalha no Ministério da Saúde. O fato do Ministério da Saúde advertir que fumar faz mal impede com que um fumante trabalhe no Ministério da Saúde? Não. Ele é livre. Ele é livre. Agora, o Ministério da Saúde não vai deixar de advertir. Você que conhece a verdade não vai deixar de orientar o teu filho. Nossos filhos, enquanto crianças, enquanto
morando e vivendo dentro das nossas casas, sendo menores de idade e não respondendo perante a sociedade pelos seus atos, nós respondemos por elas. Então cabe a nós orientar e direcionar para que eles possam crescer, para que eles cresçam com base, com raízes. Até porque qualquer coisa, qualquer infração que nós venhamos a ter sobre eles, ou eles perante a sociedade, nós vamos responder por eles. Eles não vão responder porque eles são menores. Eles são crianças. E enquanto sobre a nossa tutela, sobre a nossa responsabilidade, nos cabe orientar, nos cabe advertir, como, de novo, usando o exemplo do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde coloca no maço de cigarro foto de pessoas que perderam seus membros, foto de pessoas com problema no pulmão, foto de pessoas com câncer, para alertar, para advertir, para mostrar, olha, existe um problema e que você precisa saber. Agora, a decisão é sua. Se você quer continuar a fumar, não é o Ministério da Saúde que vai emitir uma nota ou uma taxa ou um imposto, ou seja lá o que for, uma multa, porque você está se prejudicando. O papel do pai é advertir, é cuidar, é ensinar, é mostrar. E nós precisamos entender que esse papel, ele é fundamental para o crescimento dos nossos filhos. Nós não podemos deixar de avaliar a importância disso para o crescimento. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, para quando ele estiver adulto, ou para quando ele crescer, ou para quando ele envelhecer, ele não se desvie dele, ou não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Nós precisamos entender que os pais que amadurecem, os pais que direcionam, os pais que conduzem seus filhos em direção à maturidade, eles estão preparando seus filhos para uma sociedade mais madura. Temos vivido em meio a uma sociedade infantil porque filhos infantis estão sendo gerados. Estamos numa geração de crianças conduzindo crianças. Adultos com mentalidade de criança. Quantos adultos, quantos homens estão morando até hoje dentro da casa dos seus pais e não têm a responsabilidade de amadurecer? Quantos pais estão conduzindo os seus filhos já maiores de idade como crianças, como bebês, esperando atitudes maduras? Mas como eu vou esperar a atitude madura de uma criança? Nós devemos lembrar dos exemplos que nós tivemos dos nossos pais. Eu me lembro quando eu era pequeno, de vez em quando minha mãe virava e falava assim: hoje você vai lavar o banheiro. Falava com meu irmão: olha, você vai cuidar da cozinha, você vai lavar a louça. E eu falava: poxa, lavar banheiro, mãe? Vai lavar banheiro. Você acha que o que minha mãe estava fazendo era pedindo ajuda para que eu a ajudasse a cuidar da casa? Não. O que minha mãe estava fazendo era um exercício de responsabilidade. O que minha mãe estava fazendo era mostrando que adultos precisam ter responsabilidades. E a primeira coisa que eu aprendi quando eu lavava um banheiro é que, nossa, o banheiro ele fica sujo. A gente não reparava, eu não reparava como criança que ficava uma sujeirinha agarrada lá no box, no cantinho, que se ficasse muitos dias sem lavar, dava até um bichinho lá no box, dava um lodinho lá. Então a primeira coisa que eu aprendi era: opa, banheiro suja.
E para eu tomar um banho limpinho, num lugar limpinho, dá trabalho. Alguém tem que pagar um preço, alguém tem que se exercitar, tem que gastar energia, tem que gastar tempo, tem que gastar água, tem que gastar produto para poder manter o banheiro limpo. Logo, eu aprendia que quanto mais cuidado eu tinha no banho, quanto mais zeloso eu era com o ambiente, menos o banheiro ficava sujo. Ou seja, quando eu tomava banho e saía aquela espuma suja, eu me preocupava em puxar a água com o pé. Não deixa essa espuminha parada não, porque isso aqui com o tempo pode dar sujeira. Eu aprendia com essa atitude que existia um preço pago para que o banheiro fosse limpo, para que o banheiro ficasse cheirosinho. E outra coisa, minha mãe falava assim: você não vai brincar antes de fazer a sua responsabilidade. Eu sabia que para eu poder descansar, para eu poder brincar, eu primeiro tinha que cumprir com as minhas responsabilidades. Muita gente está querendo tirar férias, mas não quer trabalhar. Muita gente quer receber o salário no final do mês, mas não quer pagar o preço do salário. Muita gente quer receber virtude, mas não quer pagar o preço para ter a virtude. As pessoas querem ter altos salários, mas não querem estudar, não querem se especializar, não querem se esforçar para atingir os cargos que podem pagar mais. E quando vem alguém que ganha mais do que ele, só reclama. Pô, por que fulano ganha mais do que eu? Por que fulano ganha mais do que eu? Às vezes ele é muito mais dedicado, ele é mais esforçado, ele se preparou e tem se preparado mais, mas a gente quer se colocar sempre na condição de quem merece mais, mas está pouco preocupado em pagar preço. Outra coisa que eu aprendi com isso é que a minha mãe não queria um banheiro limpo. O grande objetivo dela era me ensinar. Ensinar a ter zelo, ensinar a ter cuidado, ensinar a ter responsabilidade. A pensar como ela pensa. A agir como ela age. A ter os princípios que ela tinha. Porque se ela tivesse preocupada em ter um banheiro limpo e bem limpo, ela não me colocaria para lavar banheiro. Se ela tivesse preocupada com a quantidade de produto que ia ser gasto e o custo para ter aquele banheiro limpo, ela não teria me colocado para lavar o banheiro, porque eu gastava muito mais água, eu demorava muito mais, eu gastava muito mais produto, mas o objetivo dela não era esse. O objetivo dela era me ensinar. Ela não estava ali esperando que eu fizesse o papel de uma faxineira, de uma diarista. Porque se ela quisesse, ela pagava uma diarista, que ela ia fazer muito mais rápido, muito melhor e usando muito menos produto. Ia ser mais barato. Mas ela entendeu que era uma forma de me ensinar. E hoje, quanto de nós tem poupado os nossos filhos dessas responsabilidades? Ah, não, coitadinho, né? Pobrezinho do meu filho. Ele não precisa passar por isso. Ah, isso é muito trabalho para ele. Eu não vou permitir que ele faça isso não, né? Afinal de contas, tem empregado em casa. Não, meu filhinho não precisa disso não. E o que é pior, quantas crianças estão crescendo abusadas? Quantas crianças estão crescendo cheias de si? E, às vezes, na escola, um professor chama atenção, um amigo briga, os pais vão lá e ainda dão margem para a criança, ainda abonam a atitude da criança. O que nós estamos gerando? Estamos gerando maridos que vão olhar para suas esposas como empregadas, maridos que estão olhando para suas esposas e na primeira dificuldade ele vai, desculpa o termo, dar um pé na bunda dela, porque prefere separar do que entrar em conflito. E quando eu falo entrar em conflito, não é brigar. Entrar em conflito é
ver que está errado e mudar a sua atitude. As pessoas têm dificuldade em reconhecer o erro. E não querem. Sabe por que não querem? Porque dá trabalho. Meu irmão, quando a Tati fala para mim que eu estou errado, eu preciso rapidamente observar o que ela está falando, onde eu estou errando, porque eu quero melhorar, eu preciso melhorar. Porque amanhã eu quero ser melhor do que ontem, do que hoje. Porque amanhã eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor. Amanhã eu não quero ter um desgaste, um embate, perder tempo com aquilo que eu já sei que eu preciso mudar. E se eu vencer, se eu crescer nessa área, meu relacionamento com ela vai ser melhor. Mas quantos não estão dispostos a isso? Quantos não estão dispostos a passar por isso? E quantos pais estão criando bebês? Quantos pais mantêm seus filhos como bebês? Quantas crianças desconhecem o peso do não? Às vezes o não, meu irmão, vai doer em você, porque você sabe que, nossa, eu posso dar isso para ele. Nossa, mas isso vai ser bom para ele. Vai, mas a gente precisa avaliar o contexto e identificar realmente isso aqui é o melhor, realmente este é o momento, isso verdadeiramente vai trazer o melhor para os nossos filhos. O crescimento ele vai vir? Não, meu irmão, muitas vezes a gente precisa aprender a dizer não, aprender a ensinar os nossos filhos que eles não são o centro do universo, que o mundo não gira em torno do seu próprio eixo. E quantos pais se doem com isso? Ah, não, mas pobrezinho do meu filho, eu vou ter que passar a mão na cabeça dele porque vai doer. Ah, não, mas deixa eu dar uma aliviada. Meu irmão, infelizmente, nós precisamos mudar essa atitude. Mudar para que os nossos filhos não sejam prejudicados e que a sociedade não seja prejudicada. Nós precisamos crescer para ver uma geração crescida. Nós precisamos buscar isso, essa direção. E o que é pior, meu amado? Eu vou te dizer uma coisa, às vezes aqueles que entendem isso e vão em direção àquilo que a Bíblia nos direciona, aquilo que os preceitos do céu nos mostram, os valores do eterno. Às vezes nós nos sentimos mal, poxa, mas eu estou na contramão, às vezes a remada é pesada, às vezes a força do rio que está descendo contra é tão grande que nós começamos a pensar assim, uau, será que nós estamos fazendo a coisa certa mesmo? Mas aí nós precisamos buscar no Espírito Santo de Deus a direção e falar assim, não, nós estamos no caminho certo. É difícil, é chorando, clamando, mas nós vamos continuar a permanecer, porque lá na frente a gente vai colher melhor, frutos melhores nos nossos filhos, e eles vão olhar para nós e falar assim, pai, obrigado porque vocês não desistiram de mim. Eu me lembro quanto couro eu tomei, meu irmão, porque eu era levado, quanto puxão de orelha, quanta vara de goiaba, porque eu precisava ser educado, eu precisava ser ensinado, e minha mãe me ensinava de todas as formas, até